É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno em pedaços de pão. Ouça agora o Evangelho do Dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, 18 de novembro, sexta-feira, dedicada à paixão de nosso Senhor. Meu bom dia se estende a todos vocês, aos ouvintes da Rádio Web Sobralense, programa Anunciar com Alegria de Vicente Nogueira e demais participantes, ouvintes que nos acompanham através de nosso canal. Sou o Padre Arivaldo Maria, aqui capelão da Capela Cristo Rei, na Diocese de Sobral. Seja muito bem-vindo. Hoje iremos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, curto, mas que traz grandes significados para a nossa vida. E o destaque maior é em relação ao templo, o lugar sagrado, o lugar onde habita Deus, a divindade. E aí eu te convido, meditas hoje o episódio em que Jesus expulsa do templo vendedores e cambistas. Lucas 19, 45 a 48. Esse conhecido episódio nos recorda que o templo pode ser o espaço da comunhão e da justiça, da verdade e da caridade, como também pode ser o espaço da divisão e da cobiça, da mentira e da opressão. Ao iniciares esse tempo de oração, medita um pouco a esse respeito. O que significa para ti o templo? Que lugar ele ocupa em tua vida? Quantas memórias tuas estão ligadas ao templo? O que essas memórias te dizem? Que movimentos elas te inspiram? Na verdade, Deus não precisa de templos. Segundo Samuel 7, 4 a 7, nos fala sobre isso. Mas as pessoas insistem em erguerem inúmeras construções, algumas simples e modestas, outras luxuosas e imponentes. Se é verdade que os templos são construídos pela causa do reino e do Evangelho, também é verdade que tais construções obedecem frequentemente ao capricho dos seres humanos. Por alguns instantes, pede a Deus a graça de estares atento ao templo do teu coração. É verdade que os templos de pedra são necessários. Contudo, é em teu coração que o Senhor deseja construir uma morada permanente. Recorda o que dizia o profeta Isaías: o templo deve ser o espaço onde aprendemos a escutar o Senhor, a romper com as estruturas da violência e da morte, a trilhar os caminhos da justiça e da paz. Mas infelizmente hoje em nossas igrejas falta uma espiritualidade encarnada, uma vivência de fé que se traduz através de atitudes. Muitos hoje fazem do lugar sagrado, sinceramente,
uma praça, um lugar de lazer, de encontro de pessoas, para conversar, um entretenimento. Muitas vezes não rezam, não entram em sintonia com Deus porque estão dispersas. No meio da missa, por exemplo, muitas vezes navegando em seu celular, dizendo que estão acompanhando a liturgia diária, mas ao mesmo tempo caem na tentação de acompanhar algumas mensagens. Eu mesmo acabo me deparando com essa realidade quando estou ali em momento de oração e algum jovem, algum casal está ali na minha frente e estão navegando. Quando eu estou, digamos, participando como um leigo em alguma missa, casais trocando laços afetivos, com beijos e abraços na frente do sacrário, sem um respeito ao lugar santo, onde deveriam até estar, digamos, distantes ali um do outro para se concentrar na oração, chegando muitas vezes atrasados ao culto, ao momento propício para encontrar-se com Deus, sem dar-se conta do momento do ato penitencial para recordar os seus próprios pecados, saem muitas vezes daquele lugar como que anestesiados, preocupados, buscando apenas um momento de paz, de refúgio, mas sem atitudes, sem apostolado, sem compromisso, inertes muitas vezes em relação às situações do próprio mundo, da realidade, sem mudança de vida, sem conversão. Vão ao templo, ao lugar, muitas vezes porque se sentem bem, querem paz, vão pedir, mas de fato sem uma liturgia, sem uma vivência de fé. Por isso a importância de conhecer as coisas da igreja, do templo sagrado, porque diz Santo Agostinho, a gente só ama aquilo que conhece, sem uma participação objetiva. Objetivo aqui, amados irmãos e irmãs, não é criticar, mas levantar questionamentos. Eu, você, nós, como batizados, qual é o nosso compromisso com a igreja, com o lugar sagrado? Qual é a nossa resposta? O que eu tenho feito como igreja? Encerra a tua oração pedindo ao Senhor a graça de pôr em prática as palavras do profeta. Fazes do templo que frequentas um verdadeiro espaço de encontro e de oração, a escola da justiça e da paz. Guarda sempre contigo. Essas foram e continuam sendo as principais e belas razões para a existência de um templo. Que a palavra de Deus anunciada, proclamada, possa gerar em ti compromisso, uma mudança interior, para que você possa dar frutos, para que possamos buscar concretizar a vontade de Deus em nossa vida. Que Deus nos ilumine para que não vivamos de aparências, para que não sejamos sepulcros caiados, mas sermos coerentes com aquilo que Deus espera de nós. Que Deus nos ilumine, façamos bons propósitos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!